presidente Lula anunciou agora há pouco algo que vocês viram primeiro aqui no Bastidores CNN. A Tainá Falcão, ela antecipou por muitos dias essa informação. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, é a nova líder do governo no Senado Federal. Ela assume as funções que eram de Jacques Wagner. O senador anunciou ontem, depois de ter sido alvo da operação da Polícia Federal no caso do Banco Master, a sua saída do posto. A Aline Beckett, Tereza Leitão é um nome de muita comunicação com parte da esquerda, é neófita, não é uma senadora muito experiente. Quais são as expectativas dela para a negociação nesse momento que o governo federal precisa de uma reaproximação com o Davi Alcolumbre? Oi, Uribe, muito obrigada. Boa tarde a você, a Tainá e a todos. Pois bem, o presidente Lula oficializou em suas redes sociais a escolha, então, da senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, para a liderança do governo aqui no Senado Federal. Lembrando que ela já exercia a liderança do PT aqui na Casa Revisora, né? Ela assume no lugar de Jacques Wagner, que deixou essa liderança por conta de uma operação deflagrada pela Polícia Federal ainda na semana passada sobre as fraudes envolvendo o Banco Master e que apura também uma possível ligação do senador com o banco, especialmente com Augusto Lima, braço operacional do Banco Master. Lula chegou a afirmar em suas redes que Tereza Leitão vai ter essa missão de articular as pautas prioritárias para o governo federal aqui na Casa Revisora e citou especialmente duas propostas que estão paradas aqui no Senado, como a PEC da Segurança Pública e a PEC do fim da escala 6x1, que foi a última demanda do governo que chegou aqui na casa e ainda não teve um despacho, uma deliberação por parte do presidente Davi Alcolumbre, né? Então, a escolha de Tereza neste momento confirma também um recálculo de rota do Palácio do Planalto em relação à liderança aqui na casa. Eu aproveito para destacar que outros nomes estavam sendo cogitados também, conforme foi adiantado pela CNN Brasil. O favorito até o momento estava sendo Camilo Santana, ex-ministro da Educação, pelos integrantes do PT entenderem que ele tem uma interlocução direta com o presidente Lula. No entanto, pesou o fato de Camilo estar envolvido ali na coordenação da reeleição do presidente no Nordeste, especialmente no estado do Ceará, onde ele está trabalhando essa consolidação de apoio ao presidente. Então, pesaria para Camilo, dificultaria ele juntar essas duas funções, né? A liderança do governo nessa articulação, junto com a programação para a reeleição do presidente e toda essa coordenação de campanha. Tereza, ela já exercia, como eu disse, a liderança aqui no Senado, a liderança do PT, ela conhece a dinâmica da casa e ela tem sido vista, Uribe, pelo menos por seus aliados, integrantes do PT aqui no Senado Federal, como uma parlamentar que, além do diálogo com a esquerda, ela tem um diálogo também com a oposição aqui no Senado Federal. E o PT avaliava também que seriam poucos nomes para essa escolha, né? Porque dos 9 senadores, 5 vão disputar a reeleição esse ano e não teriam essa disponibilidade para poder articular as pautas do governo aqui na casa. Além disso, Paulo Paim, por exemplo, o senador da Constituinte, diz que vai deixar o Senado ao fim de seu mandato. Então, na prática, os nomes considerados eram mesmo de Tereza Leitão, Beto Faro e Camilo Santana. Em sua primeira manifestação nas redes após esse anúncio do presidente Lula, Tereza também agradeceu a confiança de Lula, afirmou que vai trabalhar com lealdade, diálogo, disciplina e trabalho e também disse que pretende fortalecer essa interlocução do Palácio do Planalto com o presidente Davi Alcolumbre nessa busca de consensos. Entre as pautas, ela também destaca a PEC do fim da escala 6x1 e a PEC da Segurança Pública como outras pautas prioritárias para o governo aqui na casa. A gente também teve uma manifestação do ministro das Relações Institucionais, que também faz, de certa forma, essa ponte, né, de articulação entre o governo e o Congresso Nacional, José Guimarães. Ele elogiou a escolha e afirmou que a experiência e a capacidade de diálogo da senadora serão fundamentais para poder fortalecer, então, essa articulação política aqui na casa. Então, Tereza assume essa liderança com esses desafios dessas pautas. Lembrando que na semana que vem, a partir do dia 29, a gente tem semana de esforço concentrado aqui no Congresso Nacional, as duas casas analisando individualmente as suas pautas, mas deve ter sessão conjunta também antes do recesso parlamentar, que foi cancelada na semana passada. Então, agora a senadora assume aqui, a gente segue acompanhando, é claro, toda essa expectativa, a repercussão da escolha, mas também a expectativa de como que ela vai trabalhar e articular essas pautas aqui no Senado. Uribe, Tainá.
Meu bem, obrigada. Só tem você aí hoje, Aline Beckett, mas trabalhando, né? Não, eu tô vendo um bombeiro. Não, tem um pessoal ali bombeiro atrás. Lá no reflexo. Mas só. Ela é guerrida, trabalhando, trazendo todas as informações pra gente hoje. Beijo, viu? Vem, Bel, vamos pra cá pro nosso balé. Desfile. É o momento que a gente se encontra. Daqui a pouco eu passo a vaga para a Larissa. Isso, já já ela vem pra cá. Isabel, vamos falar de Tereza Leitão e ainda uma torcida, posso chamar assim? Uma torcida de uma ala ali do governo para que o Jacques possa voltar em algum momento? Como é que tá? Assim, a turma que não queria que o Jacques saísse, a gente sabia que tinha uma resistência, ali havia um consenso de que não tinha mais condições dele continuar pela ferida aberta, até pelos riscos na reeleição do presidente Lula, mas Jacques Wagner tem credibilidade, tem confiança, né? É um nome de peso hoje dentro do PT. E aí a turma sente, né, a saída. O que não tem remédio, remediado está. Eles foram nessa toada para entender que não tinha como. Jacques Wagner tinha que sair dessa função de líder do governo no Senado, mas ao mesmo tempo tiveram que costurar essa saída honrosa. Isso passa por um discurso de que a saída de Jacques Wagner é temporária, então eles estão tratando como uma espécie de licença. Nota que, na nota dele, ele fala em afastamento, ele não dá a entender que tem uma ruptura por completo, embora seja muito complexo você pensar num cenário em que Jacques Wagner voltaria a ocupar a liderança do governo no Senado. Mas isso é uma espécie de gesto de respeito a Jacques Wagner e de voto de confiança. Ao mesmo tempo, foi interessante observar a movimentação que o Palácio do Planalto fez em observar atentamente como estava o comportamento de outros senadores. Tereza Leitão, para alguns, não tinha perfil para assumir essa função, até pelo pouco tempo ali como senadora, é uma função muito exigida, porque temos um contexto que a torna ainda mais complexa diante da relação complicada de Alcolumbre com o Palácio do Planalto. Então tinha muita gente que falava, não, ela não tem perfil, está em meio de mandatos, facilita, mas não tem perfil. E aí tinha muita gente que defendia dentro do Palácio do Planalto o nome de Camilo Santana. E o que eu ouvi sobre a indicação de Camilo Santana, que ganhou força e depois perdeu força quase que na mesma medida? A indicação de que ele estaria conspirando para que Jacques Wagner saísse da função de líder do governo. E que isso não teria agradado o presidente Lula. Antes mesmo da operação. Né? Eu também ouvi isso, Isabel, e o que me disseram Camilo estava se comportando como um líder de governo no lugar de Jacques, fazendo cobranças a Jacques Wagner em reuniões reservadas da bancada, sobre a postura do Jacques, por exemplo, na condução do Messias, sobre a necessidade, cobrando Jacques de conversar mais com Davi Alcolumbre. Então, isso já estava incomodando o Jacques Wagner, né? Essa disposição do Camilo Santana de se colocar ali como mais líder do que o líder dentro do Senado. Desculpe te interromper, é só para a gente juntar as pontas. Pois é, e aí nessa linha, quem é próximo do Jacques diz que Lula não gostou disso. E isso foi determinante para que o escolhido não fosse Camilo Santana e eles optassem por um perfil mais discreto, que é o da senadora Tereza Leitão. Não foi o único que caiu por terra. A postura de Rogério Carvalho também, de defender a saída de Jacques, também andou incomodando gente dentro do Palácio do Planalto. Então, vocês observam o que é, né, a relação de governo, a relação partidária, tem muito fogo amigo, tem muita treta ali interna que precisa ser resolvida antes que esses anúncios sejam feitos. E não foi à toa que foi um anúncio a conta-gotas. Ontem a gente estava na esteira do Jogo do Brasil, quando saiu a nota de Jacques Wagner, perguntando para algumas fontes por que já não indicam Tereza, se está tudo muito certo para ser ela. É questão de tempo político. Então, deixaram a coisa esfriar. Hoje, testando o ambiente, foram lá e fizeram esse anúncio que eles gostariam que fosse um anúncio que não ficasse cozinhando muito tempo, que saísse rápido para dar uma resposta a respeito dessas crises todas. Eu queria começar a nossa conversa falando sobre a saída de Jacques Wagner da liderança do governo. Na avaliação do senhor, ela deixou algum trauma ou foi feita de comum acordo entre Lula e Jacques?
Boa tarde, Uribe. Muito bom falar contigo, que todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Eu acho que não teve trauma algum, ao contrário, né? A declaração do senador Jacques Wagner foi bastante sóbria, do diálogo com o presidente da República, com o presidente Lula. Em comum acordo, decidiram pelo afastamento do Wagner da liderança, até para que ele possa cuidar não apenas da sua defesa, mas do palanque na Bahia, que é algo importantíssimo. Ele é candidato à reeleição, também está sustentando a reeleição do governador Jerônimo, a eleição do Rui Costa também para o Senado. Então, eu acho que não deixa qualquer trauma e é uma oportunidade para que o Wagner possa esclarecer todos os fatos que foram imputados a ele. Agora, é muito importante, quando se trata do caso Master, Uribe, a gente não deixar as coisas se deslocarem, né? Porque em relação ao Wagner existem suspeitas, né? Ele tem a oportunidade de se defender, e isso é parte de um devido processo legal. Em outros casos, existem provas, que aliás vieram antes mesmo de operações policiais de busca e apreensão, vieram até naturalmente. Por exemplo, eu não vi o Jacques Wagner ter um áudio pedindo 134 milhões para o Vorcaro, como foi o caso do Flávio Bolsonaro. Tampouco vi ele tirando foto, posando para foto no jatinho do Master, como foi o caso do Nicolas Ferreira. Em casos dessa natureza, ou o senador Ciro Nogueira, que parece que o Vorcaro pagava até as roupas dele, é um negócio impressionante, jantares de 120 mil e daí para baixo. Então, há casos em que você tem provas comprovadas, né, que já estão colocadas, áudios, provas materiais, e há casos em que você tem suspeitas, né? Os casos que se tem suspeitas precisam ser esclarecidos, investigados até o final, doa quem doer, e os casos que têm provas, precisa se concluir a investigação para serem punidos, né? E vamos lembrar que esses casos, mais que comprovados, estão ligados ao campo da oposição, ao campo do bolsonarismo. Ministro, o senhor vê espaço para eventualmente Jacques Wagner voltar para essa posição, caso, claro, ele seja reeleito senador? Uribe, acho que essa é uma decisão do presidente Lula, quem tem muita confiança que conquistará a reeleição por todo o trabalho que tem feito, embora nós vamos ter uma campanha muito dura esse ano, e também do próprio senador Jacques Wagner. É difícil fazer qualquer palpite nessa direção. O presidente Lula acontece no dia seguinte à saída de Jacques Wagner, né? Foi pelas redes sociais que o presidente confirmou o nome da senadora Tereza Leitão como nova líder do Senado aqui, nova líder do governo no Senado. Disse que confia nela, né? Dá a ela essa missão de discutir, ampliar o debate e garantir a aprovação de matérias consideradas importantes para a população brasileira. Ele cita, por exemplo, o fim da escala PEC, do fim da escala 6x1 e também a PEC da segurança pública, que são, de fato, dois assuntos que seguem parados aqui no Senado Federal, aguardando, inclusive, o fim da escala 6x1, um despacho, uma articulação mais direta com o presidente Davi Alcolumbre. Tereza também respondeu à mensagem do presidente Lula nas redes sociais, agradeceu pela confiança e diz que vai cumprir essa missão de aprovar pautas consideradas prioritárias para o governo, né? Ela chega nesse momento aí de saída de Jacques Wagner, depois que ele foi alvo da operação da Polícia Federal, foi a solução encontrada pelo Palácio do Planalto para tentar estancar essa crise, né? Evitar que isso respingasse na tentativa de reeleição do presidente Lula durante todo o período eleitoral. Ela que dentro do Congresso, dentro do Senado, é vista com bons olhos, né? Com uma boa articulação, bom trânsito entre senadores, tanto do próprio governo, como também da oposição. Um dos motivos pela escolha do nome dela, exatamente que Tereza Leitão está ali no meio do mandato, então ela não vai sair para fazer candidatura, né, tentativa de reeleição ou troca de cargo, então ela teria mais tempo para se dedicar a essa função. Agora, também há entre ali aliados e interlocutores uma interpretação de que a liderança dela pode ser um pouco diferente da de Jacques Wagner, né? Enquanto Jacques Wagner tinha uma liderança mais independente, de trato direto com o presidente Davi Alcolumbre e até com senadores do próprio Centrão, Tereza Leitão deve contar agora com o apoio do ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, que deve entrar em campo para assumir articulações e negociações diretamente com Davi Alcolumbre, para garantir que essas pautas, aí, como o fim da escala 6x1, por exemplo, de fato
sejam aprovadas, né, que é a grande expectativa para o Palácio do Planalto antes do recesso parlamentar. A gente acompanhou agora há pouco, inclusive, uma mensagem de Jacques Wagner nas redes sociais, também desejando boa sorte ali para a senadora Tereza Leitão, dizendo que sim, ela é preparada e comprometida para cumprir essa função com todo empenho e dedicação. Jacques Wagner, que anunciou a sua saída ontem depois de uma longa conversa com o presidente Lula lá no Palácio da Alvorada, né, dizendo que foi incomum acordo após uma conversa entre amigos. Débora.